Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja aí, que você venha ser abençoado e iluminado, em nome de Jesus. Quero aqui neste dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, compartilhar esta palavra de Deus com você, para meditação nesta hora. Uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 até o 40. Nós vamos ler apenas o versículo 31. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você procura aí esse trecho aí que vai aparecer aí no rodapé do vídeo, esse trecho aí das Escrituras Sagradas, para que você possa fazer uma boa leitura, uma boa meditação nesta palavra. Amém. Esta palavra é direcionada justamente àquelas pessoas que dizem no seu coração: por que eu leio a Bíblia e eu não consigo entendê-la? Por que é tão difícil de compreender o que está escrito? Por que eu leio e não consigo entender? É o que nós vamos entender aqui neste momento, nesta meditação, nesta hora. A palavra do Senhor diz assim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. Nesta passagem, um eunuco, ele está dentro de uma carruagem, está lendo o profeta Isaías. E do outro lado, o anjo do Senhor fala com Filipe e fala para ele se aproximar daquela carruagem e leva Filipe até onde está aquela carruagem. E fala para Filipe se aproximar. E Filipe se aproxima e fica ouvindo que aquele homem está lendo o profeta Isaías. Está lendo as Escrituras Sagradas. E Filipe, ao perceber e ouvir aquilo, ele diz: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco, ele fala para Filipe: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Eu quero dizer para você que nós só podemos compreender as Escrituras através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, pois é Ele quem nos revela a vontade do Senhor, por meio da sua palavra. É por isso que quando nós lemos com a direção do Espírito, conseguimos entender a revelação da palavra de Deus. Então, sem o Espírito Santo, não tem como ter o entendimento, o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Somente por meio do Espírito Santo. E Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, estava ali agora e ia ensinar para aquele homem sobre a palavra de Deus. E começou daquele trecho até chegar em Jesus Cristo. Ele começou falando ali do profeta Isaías que escreveu sobre Jesus. E quando foi depois que ele terminou a sua mensagem, explicando para aquele homem, o homem, quando eles iam passando e chegaram a um lugar onde eles estavam passando, havia água. O homem disse: ali tem água. E o que me impede de eu ser batizado? Você vê que o homem que não estava compreendendo nada, Filipe subiu ali cheio do Espírito Santo e começou a revelar a
as palavras de Deus para ele. E só quem pode convencer o ser humano do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Só ele é quem pode convencer o ser humano. Só ele. Então aquele homem ele foi tocado pelo poder de Deus. E ele disse, ali tem água. E agora o que me impede de eu ser batizado? Aí Filipe fala para ele, no versículo 36 e o 37. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, aqui há água, e o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse, é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aquele homem ouviu e creu. Pois como diz a palavra de Deus, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir falar da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele homem ouviu e creu. Então, para que uma pessoa possa ouvir, acreditar, para que ela possa entender, é necessário o Espírito Santo. E Jesus ele deixou bem claro. Ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Então, nós só conseguimos entender a palavra de Deus da maneira correta por meio do Espírito Santo. Porque Ele é quem nos conduz. Jesus ele mesmo disse que quando Ele viesse, Ele nos lembraria de tudo que Jesus Cristo já nos ensinou. Ele nos ensinaria, pois Ele iria revelar aquilo que vem do Pai. Aleluia. Então, quando nós lemos a palavra com a direção do Espírito Santo, entendemos a vontade de Deus. E eu pergunto a você, o que você está fazendo ainda sem o Espírito Santo? O que você está fazendo que ainda não pediu o Espírito Santo? Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele não nos dará o Espírito Santo quando nós o pedimos. E quando é que eu encontro, irmão José? Quando você buscar com sinceridade, de todo o coração, e quando você se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e confessar os seus pecados diante do Senhor. Pois o dom, ele é gratuito. É para todos. Todos que se arrependerem. E todos os que buscarem de todo o coração. Pois aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia. Então, meu irmão, você que está ouvindo aí esta palavra agora, você que quer entender a palavra de Deus, você só pode entender por meio do Espírito Santo. Então busque o Senhor de todo o coração, com toda a sinceridade, pois Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele vê a verdade, Ele vê a sinceridade, Ele vê a transparência, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo que nós vamos falar antes mesmo de nós abrir a boca. Ele sabe de todas as coisas. Então, busque o Espírito Santo e receba, pois aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, ele recebe. Aleluia. Então busque o Senhor de todo o coração. Buscai o Senhor
enquanto se pode achar. Procurai de todo o seu coração e você o encontrará. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.